E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou aproveitar essa alta recente do IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, que durante boa parte do ano ficou preso no patamar entre 2.700, 2.800 e agora foi para quase 3.000, um patamar que a gente só viu naquela época pré-pandemia, para comentar sobre 3 pontos principais. O primeiro deles, o desempenho da carteira, que eu tenho aqui no canal, e já adianto que foi um desempenho bom por conta dessa alta. O segundo ponto, por que essa alta está acontecendo, pelo menos alguns motivos que podem ser responsáveis por isso, já que é sempre muito complexo falar de todos os motivos, já que no preço se refletem uma série de informações que nós temos no mercado. E por último, também acrescentar um novo fundo imobiliário à minha carteira de ativos. Lembrando que eu estou montando essa carteira aqui também com base em orientações dos relatórios de fundos imobiliários da Spit, feitos pelo Ricardo, já veio aqui no canal inclusive falar sobre fundos imobiliários. A distribuição da carteira está seguindo mais ou menos o que ele faz lá, só que com menos fundos imobiliários do que nós temos na carteira da Spit. Para quem quiser conhecer essa carteira, vai haver um link aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar mais informações. Agora, entrando no conteúdo em si. Primeiro, vamos dar uma olhada na planilha que eu tenho aqui para que a gente possa ver o que aconteceu com os fundos imobiliários desde o último vídeo, variação dos preços, como é que está a distribuição da carteira e o recebimento dos dividendos. Então, até agora, eu tenho 4 fundos imobiliários, um do setor de shoppings, o XPML11, um de lajes corporativas, um fundo de tijolo, o JSRE11, um de recebíveis imobiliários, RBRY11 e um de galpões logísticos, LVBI11. Então, você pode ver os vídeos anteriores dessa série, onde apresenta ali o porquê de eu ter escolhido esses ativos. Na composição até agora, praticamente está uma pizza dividida em 4 pedaços praticamente iguais, né, variando entre 24% e 26% da carteira. E quanto ao desempenho desde a aquisição desses ativos, pegando do preço médio para o preço atual, a gente teve uma forte valorização na parte de galpões logísticos, 15%, lajes corporativas, quase 10%, shopping, 6,79%, e estamos praticamente no mesmo preço nesse momento no setor de recebíveis imobiliários. Isso aqui muito impactado pela dinâmica que a gente viu nos últimos meses de deflação aqui no Brasil. Então, se a gente for pegar o que a gente registrou em termos de IPCA em julho e em agosto, ele ficou negativo, ou seja, os preços baixaram, e essa também é a expectativa para setembro, muito por conta de 2 principais fatores. O primeiro, internacional, queda do preço das commodities, pegando o barril de petróleo, por exemplo, a gente vê essa queda forte, o que já contribui para diminuir o preço de combustível, por exemplo, que é a base para tudo que a gente produz e também transporta dentro do Brasil. E o outro ponto foi aquela retirada de impostos com uma data limite para isso, no ano que vem deve voltar, mas já impactando a inflação neste ano. E como dentro do RBRY11 a gente tem mais ou menos 55% dos CRIs indexados à inflação, quando você tem essa inflação vindo negativa no mês, isso acaba afetando o desempenho do fundo e também contribuindo para uma distribuição de dividendos menor. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente teve até agora. Então a gente tem as entradas. Em amarelo, para quem viu o último vídeo, isso aqui foi a venda daqueles direitos de subscrição, uma entrada de R$ 6,95, eu não fiz a subscrição do fundo, inclusive no raciocínio do vídeo eu explico o porquê. E aqui a gente tem um histórico, vindo desde o mês de junho, e naquele mês eu já iniciei comprando mais de 2 fundos imobiliários, mas um deles não pagou depois que eu comprei, já havia pago antes. Depois julho, agora agosto e setembro. Então a gente vê que nesse momento eu estou recebendo em torno de mais ou menos R$ 750 de dividendos, e dos fundos imobiliários a gente sabe que isso é isento de imposto de renda, então é dinheiro líquido que está caindo na minha conta da corretora. Pegando a comparação do que eu recebo com a posição que eu tenho investida, é cerca de 0,83% de yield que eu tenho no mês. E algumas pessoas batendo o olho nisso pensam, caramba, mas isso é menos do que você ganharia na renda fixa, onde você consegue 1% ao mês. Só que aí a gente tem que voltar na rentabilidade da carteira. 6% de subida para um ativo, 15% para outro, quase 10% para um terceiro. E o piorzinho, ele pelo menos teve um pequeno acréscimo no seu valor comparado ao preço que eu tenho médio de compra. A gente vai ter na média ponderada, que até é um campo que eu posso depois adicionar nessa planilha, mas na conta que eu fiz deu 7,77% de rentabilidade desde o início dessa carteira. Não lembro exatamente o dia que eu comprei, mas se eu for pegar o primeiro recebimento de dividendo, está aqui do dia 17/6/2022.
Então temos aí um período de mais ou menos uns 3 meses, onde além de ter esse recebimento, que na média ficou em 0,8, eu ainda tive uma rentabilidade de mais de 7%. Então foi uma rentabilidade muito boa e que eu particularmente acho que vai continuar, porque ainda enxergo os fundos imobiliários bem baratos. Mas por que, inclusive, já pegando um gancho, depois que a gente viu o desempenho da carteira, essa subida aconteceu? Colocando o gráfico na tela, pegando o período desde agosto até agora, a gente vê uma subida de cerca de 6% no IFIX, o que está traduzido também no que a gente viu na carteira. Vários fundos se valorizando, um destaque para o de galpões logísticos e também o de lajes corporativas, que é um setor que eu enxergo ainda como bem descontado na nossa bolsa. Shoppings também, afinal o consumo tem voltado, os shoppings têm vendido mais, isso acaba se refletindo na valorização e distribuição de dividendos dessa classe de ativos, mas veja que o movimento ele foi geral, apesar da gente estar vendo uma deterioração de expectativas no exterior. Enquanto aqui no Brasil a gente já está próximo do final do ciclo de juros, e isso a gente pode ver até por aquela questão das opções de Copom, que eu costumo olhar aqui no canal. Inclusive, na quarta-feira, nós temos novamente a definição da taxa Selic com base na reunião do Copom. E colocando aqui na tela, o que a gente vê agora é que 60% do mercado acredita numa manutenção da taxa de 13,75 e você tem cerca de 40% acreditando que teremos mais um aumento, só que agora bem pequeno, de 0,25. Então, se vai manter, se vai aumentar, a gente não tem certeza, vê que ainda está bem dividido. Contudo, o que isso está indicando é que já estamos no final desse ciclo. E a gente pode ver, inclusive, pela inflação. Se a gente for pegar a inflação dos últimos 12 meses, que já esteve acima de 12%, agora está num patamar abaixo de 9%, 8,73% pelos dados que nós temos até este momento. Então a gente já viu que a Selic subiu bastante, está conseguindo conter a inflação com uma ajuda dessa questão da retirada de impostos nos preços dos combustíveis, e o mercado, inclusive, já está começando a projetar uma inflação futura mais baixa do que nós tínhamos até então. Se eu for pegar, por exemplo, as expectativas do boletim Focus também como base, o que a gente vê é que, agora recentemente, a inflação prevista para 2023 veio menor em comparação com a semana passada. Observando os números de 2023 para o IPCA, o que a gente enxerga aqui era que há 4 semanas a expectativa era de um IPCA de 5,33%. Depois, se a gente for pegar de uma semana atrás, caiu para 5,17% e hoje está em 5,01%. Veja que são 5 semanas consecutivas de queda. Lembrando que a meta de inflação que o Banco Central tem para o ano que vem é de 3,25 com 1,5 ponto percentual de tolerância para cima. Então estaria ali em 4,75. Essa expectativa ainda nos coloca acima da meta, mas está sendo revisada para baixo. Inclusive, já que toquei nesse assunto, a gente vê também que a expectativa para o final desse ano é de uma Selic em 13,75. Então tem bastante gente apostando que o ciclo aqui ele já terminou. Mas vamos lembrar que a Selic é uma taxa que ela se reflete no curto prazo. Ela muda muito rapidamente. A cada 45 dias pode estar sendo trocada. E as taxas que impactam mais os ativos de risco são as taxas de juros de longo prazo. Então, aqui no Brasil, com uma inflação que estava alta e se não fosse combatida, acabaria gerando uma inflação mais alta lá na frente, necessitando de juros mais altos para conter essa inflação, isso acaba afetando os ativos de risco. Mas se agora a gente resolve a inflação e a expectativa é de uma inflação mais baixa no futuro, a gente também enxerga uma taxa de juros mais baixa. Lógico que tem muitas coisas que devem entrar no radar também, questão fiscal do Brasil, se a gente vai continuar tendo déficit, se vai conseguir ter superávit realmente. E esse ano até agora a gente tem superávit, será que isso vai ser mantido ou vai ser só mais um voo de galinha gorda aqui no Brasil, que parece que vai e depois volta a gastar mais do que ganha? Mas o que a gente está vendo, até em títulos públicos, é uma queda das taxas. Colocando aqui na tela, por exemplo, a variação na taxa do IPCA 2045 ao longo dos últimos 90 dias, a gente vê que as taxas agora estão no patamar mais baixo do que estava anteriormente. Então, com essas taxas mais baixas desse título de renda fixa de longo prazo, nós vemos que os investidores estão topando financiar por uma taxa menor a dívida pública, acreditando que o Brasil vai ter menos risco do que tinha até então. Isso também pode mudar de uma maneira muito rápida. Vamos lembrar que tem conjuntura internacional, enquanto aqui a gente está no final do ciclo, nos Estados Unidos estamos só no começo e com deterioração de expectativas. Citando dados do mercado americano, que acaba influenciando o mundo inteiro, o que a gente tinha aqui há cerca de um mês, a expectativa para a Fed Funds Rate, que seria o equivalente à nossa taxa Selic aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, era de que ela se encerrasse em 2022 entre o patamar de 3,5 e 3,75. Lá ela fica numa banda, não fica no valor exato. E agora a expectativa já está entre 4,25 e 4,5, com gente acreditando, inclusive, que ela vai ter que subir mais até o final do ano, principalmente depois dos últimos dados divulgados de inflação nos Estados Unidos. E lógico que quando essa taxa sobe lá
ela acaba sugando liquidez do mundo para o mercado americano e isso atrapalha vários países e dentro dessa sacola também os países emergentes. Então pode ser que o Brasil esteja realmente com uma melhor percepção até que o juros suba muito nos Estados Unidos. E aí a gente tem dólares saindo daqui, se os dólares saem, a gente vê uma valorização do dólar contra o real. Nisso você tem uma inflação que deve ficar mais alta, já que tudo que é importado fica mais caro, o que pode ser exportado também fica mais caro. Para conter essa inflação mais alta, talvez os juros tenham que ficar mais altos por mais tempo. Quem sabe até ter que subir um pouco mais, deteriora também a situação fiscal do Brasil, enfim. É muito complexo fazer previsões para um sistema que está sempre reagindo à previsão. Mas a questão é que essa subida que nós vemos nos fundos imobiliários agora se deu por conta de uma queda da taxa de juros longa que nós temos aqui no Brasil. Se isso vai se manter ou não no período recente, eu não sei. Agora, o que eu enxergo nós vemos ainda vários fundos imobiliários muito descontados, negociando abaixo do seu valor patrimonial, e inclusive por isso que eu tenho dado mais atenção a essa classe de ativos. Tanto que agora eu vou partir para a compra de mais um ativo para minha carteira de fundos imobiliários, lembrando sempre que isso aqui eu estou fazendo com o meu dinheiro, não é recomendação de ativo. Você quer recomendação, tem um link na descrição aqui do relatório da Speech exclusivo sobre fundos imobiliários. Inclusive, eu tomo como base, sugestões de duas pessoas principalmente nesse mercado, do Ricardo, analista da Speech, e de um economista que trabalha comigo lá na turma do Viver de Renda, que é o Bruno Gomes, que adora essa classe de ativos, tem uma exposição bem grande. E faço isso porque, por mais inteligente que eu seja, e talvez vocês saibam que modéstia não é muito meu forte, mas como o mundo é muito complexo, o conhecimento está disperso pela sociedade, então quanto mais cabeças inteligentes eu tiver para me auxiliar nas minhas decisões, melhor no final das contas. Agora, sobre a carteira que eu estou montando aqui, que é um projeto contínuo, eu quero ter mais fundos imobiliários do que apenas os 4 que eu tenho até então. Eu estou buscando diversificar dentro dos setores que o Ricardo olha lá na Speech. Então, seguindo até a dinâmica de exposição por setores que o Ricardo prega na Speech, ele fala de galpões logísticos, eu botei o LVBI 11 na minha carteira. Lajes corporativas, JSRE 11. Fundos de shopping center, coloquei o XPML 11. Recebíveis, RBRY 11. Também teria que ter uma exposição à renda urbana, ainda não escolhi nenhum desses. E fundos de fundos, os populares FOFs, que é o que eu vou colocar na minha carteira agora. Tem gente que não gosta de FOF porque entende o seguinte: você vai estar comprando um fundo que vai ter uma taxa de administração para remunerar aquela equipe, que vai estar comprando outros fundos. Então você paga uma taxa sobre uma taxa. Mas eu não vejo problema nenhum de pagar uma taxa para um gestor que vai fazer um trabalho que pode ser inclusive melhor do que aquele que eu faço na gestão da minha carteira. Então, se esse cara vai ser capaz de gerar valor para mim no longo prazo, eu não tenho problema de pagar uma taxa para ele. E eu acredito que ele possa vir a fazer isso, principalmente no cenário que a gente tem agora. Porque o que está acontecendo é que nós temos vários fundos descontados, a gente vai achar um monte de fundos imobiliários negociando abaixo do seu valor patrimonial, o que significa, dando exemplo pro pessoal que não está acostumado com essa métrica de preço sobre valor patrimonial, mais ou menos o seguinte: imagine que tem um fundo negociado a 85% do seu valor patrimonial na bolsa. Isso significa que é 15% mais barato comprar ele agora na bolsa, funcionando, já com seus inquilinos, com os seus ativos, geralmente muito bem localizados, se você pegar um fundo bom, ativos difíceis de serem replicados, do que tentar criar um fundo do zero. Vai sair mais caro e possivelmente muito mais caro, já que vai ter um tempo de construção, um tempo para que você faça a criação daquele ativo. E se você já tem fundos descontados, você encontra fundos de fundos descontados também, como é o caso daquele que eu vou colocar na minha carteira, que é o RBRF 11. Acessando aqui no Status Invest, veja que ele está negociado a 0,85 do seu valor patrimonial, ou seja, 85% do que ele tem de patrimônio líquido. E para quem gosta de dividendos, ele pagou quase 10% no ano. Então, eu vou comprar um fundo que está negociado abaixo do seu valor patrimonial, sendo que ele está comprando fundos na bolsa que potencialmente também estão abaixo do seu valor patrimonial. Eu digo isso com base em informações que eu tirei do relatório gerencial que o fundo publica mensalmente. Então, a gente vê que a estratégia dele é composta de 4 coisas. O primeiro, gerar alfa, e como que ele faz isso, gerar valor. Ele coloca aqui a principal estratégia, é foco em FIIs de tijolo, que eu enxergo nesse momento como descontados, abaixo do custo de reposição, de modo a ter um foco na valorização dos ativos. Depois ele fala aqui que tem um beta, que seria uma estratégia tática para acompanhar o mercado. Ele tem exposição à parte de CRIs e tem uma parte que também fica em liquidez, em renda fixa, que depois vai ser destinada a ser alocada em outros ativos.
Então veja que o que esse pessoal faz é mais ou menos o que eu faço na minha carteira. Só que ao invés de fazer eu mesmo, e até tendo acesso a cabeças inteligentes para me auxiliar hoje, eu vou estar delegando essas decisões ao gestor e à equipe que está por trás do RBRF 11. E aí, além dessa diversificação entre cabeças, que eu já acho algo interessante, afinal o conhecimento está disperso pela sociedade, tem outros dois pontos que as pessoas frequentemente esquecem, que eu acho que acabam sendo uma vantagem e compensam uma taxa de administração que você vai pagar para um cara que vai fazer um trabalho bom, que é o fato de que um fundo pode ter acesso a ofertas que o investidor comum não tem acesso, aquelas restritas para investidores qualificados, reguladas lá pela CVM 476, se eu não me engano. E o outro ponto é que dentro do fundo, quando eles vendem ativos para comprar um outro ativo imobiliário, porque enxergam, por exemplo, que está mais descontado, mesmo que eles tenham lucro, não vão pagar imposto naquele momento. E já a pessoa física, se vende um fundo imobiliário com lucro, vai pagar 20% de imposto. Ah, mas fundo imobiliário não é para vender, você vai comprando, vai ganhando os dividendos isentos. Mas pode ser que o fundo que era bom faça uma transação, não fique mais tão bom, pega um imóvel que não é muito bem localizado, você discorde um pouco do que a gestão está fazendo. E nesse mercado tem o tempo todo novidades surgindo, surgem outros fundos imobiliários, ou um faz uma subscrição, fica com um portfólio muito mais interessante, você quer comprar aquele fundo e quer usar dinheiro antigo para comprar o fundo novo, sendo que você pode ter que pagar imposto nisso. Então, no final das contas, não estou falando para você ter só FOFs, mas eu acho que simplesmente excluir os FOFs por conta de, vou ter que pagar uma taxinha a mais para o gestor. Se ele está gerando valor para você, eu não vejo problema nisso. Bom, sem mais delongas, agora eu vou partir para a prática comprando as cotas do RBRF 11. Já estou com o meu home broker aberto, estou usando da corretora Rico, mas quase todos são muito parecidos, né? Não muda muita coisa. A gente vê ele sendo negociado aqui entre R$ 73,91, a melhor oferta de compra, e R$ 73,95, a melhor de venda. Eu vou comprar mais ou menos uns R$ 24 mil para ficar com uma distribuição similar àquela que eu tenho nos outros fundos imobiliários da carteira, que é mais ou menos esse valor. Então, vou alterar a ordem aqui, vou botar R$ 73,93. Aí vai ser a primeira ordem de compra aqui, logo acima dessa. Não tem ninguém querendo vender por esse valor, mas vai ficar para executar ao longo do dia. Então, não vou filmar o final da ordem aqui na carteira, mas depois eu pego o preço médio e coloco lá na planilha para um próximo vídeo da nossa série. Preencho a assinatura eletrônica, pronto. Ordem enviada, já está sendo parcialmente executada aqui, já comprei 32 das 330 cotas e vou ficar por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo da série. Deixa um comentário aqui falando o que você acha de fundos, se vale a pena, se não vale, que benefícios enxerga, quais são os malefícios. E se gostou também deste vídeo, inclusive aceito sugestões para essa série de fundos imobiliários que a gente faz aqui no canal. Agradeço a audiência, deixe seu like, se inscreva no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.